Salve galera, vamos embora para mais um vídeo no canal, vídeo análise dos jogos dessa sexta rodada do Campeonato Brasileiro, né? A gente está vivendo uma situação bem precária lá no Sul, a gente não sabemos se os jogos vão ser adiados, né? Então a situação está muito difícil lá no Rio Grande do Sul. Então a gente tem o Grêmio, o Inter, o Juventude de lá. Então a gente vai passar uma análise, uma olhada nos jogos e trazer um esboço para vocês para essa rodada. A rodada passada foi bem difícil, quem apostou na zaga do Atlético Paranaense foi muito bem, mas o ataque, gente, passou longe. Canóbio machucou, Hulk não jogou nada. Então a gente tinha também ali o Arias no meio de campo também que não jogou nada. O que salvou a gente, né, foi a peça defensiva do Atlético Paranaense que foi bem. Então, se você for novo no canal, se inscrever para ficar por dentro de novos vídeos e para ajudar a gente a atingir a meta aí de 2.000 inscritos no canal, beleza? Vamos embora pro vídeo. Então a gente vai iniciar essa sexta rodada mostrando a classificação. Atlético Paranaense, primeiro colocado, com Bahia, segundo colocado, Botafogo, terceiro, e Atlético Mineiro fechando o G4. Fechando agora a zona degola, a gente tem o Cuiabá, Atlético Goianiense, Vitória e Vasco. Abre o seu olho, Vasco, o bicho tá pegando. Então ganhou do Grêmio na primeira rodada, depois não arrumou mais nada. Dentre os jogos, como eu falei, né, a gente tem Flamengo e Corinthians abrindo a rodada. Esse jogo deve se manter, se tiver rodada nesse fim de semana, né? Esse jogo vai valer. Para esse confronto, o Flamengo gosta de jogar contra o Corinthians, tá? Um jogo bom para over goals, mas aqui não dá para descartar que o momento atual do Flamengo é precário. Vem de um empate e uma derrota aí nos últimos 3 jogos. E 2 empates e uma derrota. Então, assim, começou bem o campeonato, tá dando uma balançada aí até o Tite no cargo. O Flamengo, lógico, é sétimo colocado, 2 pontos apenas atrás do líder. A gente vê muitos empates nessa temporada, né? Atlético Mineiro e Grêmio, esse jogo aqui deve ser adiado, tá? Que os times não estão treinando lá no Rio Grande do Sul, até não tem condição, né, de se manter com tudo que está acontecendo. Vasco e Vitória, São Januário, domingo às 11 horas, tá? Esses horários aqui a gente não sabe, deve ter alguma mudança. Vasco e Vitória, um jogo que o Vasco precisa vencer. O Vitória é um time que também está lá embaixo na zona de degola, que precisa também de um resultado, né? O Vasco tem 3 pontos, Vitória tem 1 ponto. O ruim é que aqui é SG do Vasco, esquece, tá, gente? Não esquece porque o Vasco não segura SG. Palmeiras e Atlético Paranaense, um jogo bom aqui. O Atlético Paranaense é um time enjoado. O Palmeiras tem chance de segurar esse SG novamente. Então tá brigando lá no topo da tabela. Palmeiras é favorito. Fortaleza e Botafogo. Fortaleza é um time que vem de 2 jogos sem marcar gol, mas também não sofre gol. O Fortaleza, que é 12º colocado, enfrenta um Botafogo, terceiro colocado. Um jogo bom aqui para SG, tá um jogo não muito trucado. A gente tem o Júnior Santos lá do Botafogo, o Eduardo. Pro lado do Fortaleza tem o Pochettino, o Juan Luceiro, pode vir fazer gol, participar. Tem o Pikachu. Então, boas peças ofensivas que dá para pegar do Fortaleza. Atlético Goianiense e Cruzeiro, um jogo aí também de 2 times que estão meio de tabela para baixo. O Atlético Goianiense não venceu ainda nesse brasileiro, tem apenas um empate. Já o Cruzeiro vem com 7 pontos no meio da tabela ali. A chance aqui é de over goals para esse jogo. Matheus Pereira e Shailon, tá? São os 2 nomes bons para esse confronto. Matheus Pereira tem vindo jogando bem. Bahia e Bragantino, o jogo também que over goals. Bahia tem um meio de campo muito bom, Everton Ribeiro, Cauli, Tassiano. Então no último jogo aí, quem fez gol foi o Everaldo, o atacante, centroavante. Mas aqui eu gosto do time do Bahia na parte do meio de campo. No Bragantino a gente tem ali a volta ali no meio de campo do Lucas Evangelista, que pode ter um pouco mais de minutagem, é um cara bom de média básica. Também temos na parte ofensiva o Eduardo Sacha, que pode vir tirar esse SG do Bahia. São Paulo e Fluminense também, segunda-feira, às 19 horas. Esse jogo da segunda quebra qualquer um, cara. A gente não vai ter informação da escalação. A gente tem um Luciano jogando muito bem, famosa lei do ex, gosta de jogar contra o Fluminense. Então, um olho no Luciano. Tem o Jonathan Caleri, tem James Rodrigues, o Alisson, peças muito boas do São Paulo. Fluminense a gente tem ali o John Arias, está jogando muito, média básica. O Germancano voltou a fazer seu golzinho. E temos o Marquinhos também, um atacante de média básica. Então, Criciúma e Cuiabá já não ia ser válido mesmo para o Cartola. E Internacional Juventude provavelmente deve ser adiado aí com a situação lá no Rio Grande do Sul. Então, esses aqui foram os jogos, né? A gente deve ter aí 7 jogos válidos para essa rodada do Campeonato Brasileiro, se não for adiado, viu? Então, fica por dentro das notícias. A gente tem lá no nosso Instagram, Golden Fishing. Se tiver alguma novidade, a gente vai postar lá para vocês ficarem por dentro. Então, vamos embora mostrar aí o nosso esboço para essa rodada. Então, começamos a nossa escalação para essa rodada com o goleiro. A gente vai de João Ricardo. Vamos manter ele no time. Ele que fez 14 pontos na rodada passada, 9 defesas, né, contra o Corinthians, quem diria, né? Então, 3 gols sofridos já, 21 defesa, média de 5,75. Gosto muito dele
para essa rodada contra o Botafogo, que é um time que finaliza muito. Na lateral a gente vai com o Piquerez, jogando em casa contra o Atlético Paranaense, já tem 8 desarmes, 5 faltas cometidas, vem de uma média absurda nos últimos jogos, né, produzindo scouts básicos, e Piquerez se torna uma peça defensiva praticamente quase unânime nessa rodada. Então a gente vê que ele tem feito ali 3 pontos de média básica, né? Até quando tomou gol, fez 4,5. Então o Piquerez é um baita nome. Para completar nossa segunda lateral, Ayrton Lucas do Flamengo vai enfrentar um Corinthians jogando em casa. O Ayrton Lucas tem produzido também 4 pontos de média básica. É um jogador que chega à frente, tem finalização, pode participar com consistência. Não aconteceu nesse brasileiro ainda, mas já tem 9 desarmes. Contra o Palmeiras foi sua maior pontuação, 9,10. Então aqui tem a tendência que ele possa ir bem contra o Corinthians. Tomou gol na última rodada, ainda fez 4,30. Então, um cara muito bom de média básica. De zagueiro, a gente vai com o Léo Pereira do Flamengo. A gente lembra que na temporada passada ele fez um golzinho no Corinthians, 1-0 Flamengo. Gol de Léo Pereira de cabeça, quem sabe não repete a façanha. Léo Pereira tem 2 cartões amarelos, 7 desarmes e um jogo sem sofrer gol nesse início de brasileiro. Então aqui ele fez uma pontuação mediana, não tem produzido muito scout básico a zaga do Flamengo. O outro zagueiro nosso vai ser o Tite do Fortaleza, vai enfrentar um Botafogo. Lógico que esse SG é um pouco arriscado, Botafogo terceiro colocado, mas a gente tem chance aqui de um SG para o lado do Fortaleza novamente. Mesmo que não que tome gol, está produzindo 2 pontos de média básica. O problema do Tite são as faltas, faz muita falta. Agora, meio de campo, a gente vai iniciar com o De La Cruz, que tem jogado muito bem. Quando a gente escalou ele, foi mal, fez 1,30, mas o cara tem 2 gols, 2 assistências e produzindo média básica. Tá, então aqui 14,60 De La Cruz contra o Corinthians, substituindo a Arrascaeta, é unanimidade na rodada, no meu ver. John Arias para esse segundo meio de campo, porque o Arias está produzindo 6 pontos de média básica. Na rodada passada ele fez 2,90, tomou cartão amarelo, fez falta, não jogou uma partida muito boa, mas não deixa de ser uma baita opção contra o São Paulo, que está cedendo pontuação para meio de campo. A gente viu na rodada passada contra o Vitória, o William Oliveira e Mateuzinho produziram bastante scout básico. Um deu gol, o outro fez assistência. Então, o olho nessa base de dados que é interessante já. A partir da sexta rodada, a gente já tem um banco de dados bom para analisar. Everton Ribeiro para completar esse nosso terceiro meio de campo, né? Olhei bastante para o Cauli, para o Tassiano, a gente tem 3 peças, mas quem está no melhor momento é o Everton Ribeiro, já deu uma assistência, tem 9 desarmes e a sua melhor pontuação foi 10,30 na rodada de número 4. Nessa rodada agora passada ele fez 3,6 de média básica, então ainda foi bem ainda, produziu o scout básico. Para iniciar o nosso ataque, a gente vai com o Pedro do Flamengo, praticamente unânime no meu ver, na rodada passada aí não jogou nada, acabou fazendo 2,9, tem um Gabigol na sombra, mas está jogando os 90 minutos, tá? Quem fez gol foi o Bruno Henrique na rodada passada. Mas o Pedro jogou os 90 minutos, se ouvia dizer que poderia jogar 45, o Gabigol jogar mais um pouco de minutagem, mas não foi isso que aconteceu. Pedro tem 7 finalizações, um gol nesse Campeonato Brasileiro, tem tudo para poder deslanchar em cima do Corinthians. A gente vai colocar um cara aqui agora do Vasco, que é o Verrete, iniciou o Brasileiro estourando aí, 2 gols marcados, média básica, já deu uma caída na pontuação. Vai enfrentar o Vitória agora. Se não vencer, se não fizer gol, já não faz mais no campeonato em nenhuma outra rodada. Então, se você que é vascaíno, quer colocar algum jogador do Vasco no seu time, essa é a oportunidade. O Vegete é o nome do cara que pode fazer um gol e destruir aí na rodada. Se não colocar nessa, não coloca mais não, tá? Porque aqui, se não ganhar do Vitória ou se não fizer gol no Vitória, porque o Vitória vem tomando 3 gols do Cruzeiro e 3 gols do São Paulo. Se o Vasco não fizer um, esquece. Flaco Lopes para completar o nosso trio de ataque. O Lopes, que não vem jogando muito bem no Brasileiro, estourou no Campeonato Paulista. Um negócio que o Palmeiras está jogando quarto e domingo, quarto e domingo. Então, tá esse negócio de poupar jogador, não tem minutagem. O Rony está jogando bem, tem o Hendrick, tem o Estevam, tem os meninos da base. Então, o Flaco Lopes perdeu um pouco de espaço. É mais uma aposta nossa em questão de cartoletas, um jogador mais baratinho. Nosso treinador vai ser do Fortaleza, que fez ali, está produzindo 4 pontos por jogo, tem chance de vencer o Botafogo, né? Jogando em casa, o jogo pode ser muito bom para gols, um jogo para SG para o lado do Fortaleza, então o treinador Juan Voivoda aí. Esse time foi custando 117 cartoletas. O nosso capitão, eu não cheguei a comentar, né? Mas vai ser o Pedro.
Pedro tem alta tendência de fazer gol. Vamos ver como é que vai ficar na rodada. No banco de reserva a gente está com Marcos Felipe, Tinga, Brits, Matheus Pereira e Estevão. Esse aí ficou o nosso time para essa rodada. Boa sorte a todos aí. Vamos aguardar as notícias durante a semana, como é que vai ser a situação do Rio Grande do Sul, se os jogos vão ser adiados mesmo. Por enquanto, se for adiado, a gente vai assim. Esse aí ficou o nosso esboço do time. Então, se você for novo no canal, não esqueça de se inscrever para ficar por dentro das novidades. E é lógico, deixe seu joinha aí. Valeu!